Oi, que bom que você veio. Vamos falar um pouquinho sobre Cuba? Conhecer outros lados de Cuba? Então vamos lá. Cuba é uma ilha que está na América Central, bem pertinho dos Estados Unidos, banhada pelo Mar do Caribe e tem um cultivo muito grande de tabaco para a produção dos charutos, que é exportado para o mundo inteiro. Mas não é só de charuto que vive o povo cubano. Cuba é um país muito interessante. Poderíamos falar sobre a música, a dança, a cultura, mas vamos falar um pouquinho sobre o esporte e a participação de Cuba nos Jogos Pan-Americanos. O país participou de todas as edições dos Jogos Pan-Americanos que já foram realizados. Ele conseguiu o primeiro lugar nos Jogos de Havana de 1991. O restante sempre com posições muito positivas. Mas na última edição dos Jogos, que foi em Lima em 2019, Cuba teve uma queda significativa nos resultados, ficando em quinto lugar. Por que isso aconteceu? O que ocorre em Cuba para ter uma queda no rendimento no quadro de medalhas? Em 1991, Havana sediou o Pan-Americano, os Jogos do Pan-Americano, e, portanto, construíram todos os espaços que eram necessários para os Jogos. Depois disso, recebiam uma ajuda financeira para manter esses espaços. Porém, com o fim da Guerra Fria e da União Soviética, Cuba para de receber essa ajuda. Então, eles precisam se virar como podem. O boxe é uma paixão para muitos cubanos e muitos começam cedo, ainda crianças, no ringue. Portanto, eles possuem muita técnica e experiência, a ponto de haver certas disputas entre os países pelos técnicos cubanos. Só que as condições para a aprendizagem, para os treinos, são precárias. A academia mais antiga ela é a céu aberto e os equipamentos todos enferrujados, tudo estragado, rasgado. Mesmo assim, o treino é efetivo. A equipe de ginástica também tem muita experiência e sempre traz muitas medalhas. Porém, a situação dos equipamentos é muito ruim. Eles precisam superar os desafios tanto do esporte quanto da própria falta de manutenção dos aparelhos, dos equipamentos. Muitos lugares que eram utilizados para disputas dos Jogos Pan-Americanos foram simplesmente abandonados e estão se deteriorando. E o grande vilão dessa história toda é a estagnação da economia. Sem poder contar com a ajuda da União Soviética e tendo um povo inteiro para cuidar, o governo não consegue recursos suficientes para garantir todas as manutenções necessárias. Mas também não podemos deixar de destacar que o bloqueio imposto pelos Estados Unidos também impede a manutenção necessária desses equipamentos. O esporte é parte da cultura do povo, tanto que grande parte das crianças querem ingressar nesse grupo e se destacar positivamente nos jogos, competições e tudo mais. Bom, eu queria que você percebesse que a situação política, econômica, social de Cuba está relacionada com o fracasso do sistema socialista que está na ilha. Espero que eu tenha conseguido. Agora é sua vez. Então, o que a gente vai fazer? Você vai escolher 2 fotos de Cuba e escrever um parágrafo para cada uma dessas fotos contando um pouquinho sobre o país. A gente falou agora a respeito da parte do esporte. Gostaria que você escolhesse outros temas, tá? Tem aqui alguns temas que você poderia escolher para falar sobre a saúde, economia, a estagnação, a arquitetura, a agricultura, a população, a cultura, a dança, a música, o turismo, enfim. E aí, compartilhe a foto que você escolheu com a sua legenda com a gente lá no portal, tá bom?